e você apertasse o fiscal. Essa seria a combinação economicamente mais otimizada. O Elon Musk falou uma bobagem aqui ou ali, filho do... Eu acho que isso aí não estou dando muita importância, não. O Brasil é um país com problema fiscal e inflação desancorada. São pequenos alertas, mas eu diria que é mais noise do que fato. Quando alguém tem crenças ou ideologia, isso aí cai para segundo plano. É como se você estivesse dirigindo um carro e você está com um pé no freio e um pé no acelerador. O Brasil é um país com problema fiscal e inflação desancorada. Eu acho... Bom, as duas coisas são uma verdade factual da fotografia, né? A gente tem uma inflação cuja meta é 3% e a expectativa está acima disso, seja ela precificada nos mercados, que tem uma maneira transparente de você ver isso através dos títulos indexados à inflação e da curva pré-fixada de juros. Então, é um fato indisputável. Por algum motivo, as pessoas estão achando que a inflação é um pouco mais alta à frente. Agora, importante dizer que é um mais alta, mas a gente não está numa estratégia ou numa história de inflação divergente, onde os mercados precificam 5% em vez de 3%, depois 6%, depois 8%, depois 10%, depois 15%. Não está acontecendo isso nos preços, né? Tem uma inflação que está alguma coisa entre 5% e 6%, meio precificada aí para perpetuidade. E, obviamente, é um desafio para o Banco Central, que está agindo tecnicamente. O Banco Central está fazendo um ciclo agressivo de juros, né? Esse pace de mudança de juros de 100 basis points por reunião do Copom é um pace agressivo. André, te preocupa o que muita gente considera que a política monetária não está mais conseguindo segurar a inflação? Eu acho que o que me preocupa é uma combinação de políticas que eu acho que podia ser muito mais otimizada, né? A gente está começando a ver os primeiros sinais de desaquecimento no final do ano passado, no início desse ano, que eu acho que leve, isso vai conter, de uma certa maneira, esse excesso de pressão inflacionária. Então, me parece que a gente está indo nessa direção. Agora, o que parece também muito claro que a gente está com uma política fiscal ainda muito frouxa e uma política monetária muito apertada. É como se você estivesse dirigindo um carro e você está com um pé no freio e um pé no acelerador. Obviamente que não é o que otimiza o carro, né? O mais razoável é você fazer uma combinação onde você não subisse tanto os juros e você apertasse o fiscal. Essa seria a combinação economicamente mais otimizada. Mas, por algum motivo, não é aí que nós estamos. O Banco Central tem um mandato claro, está seguindo seu mandato, teve uma transição, a primeira transição de Banco Central independente no Brasil, e eu estou satisfeito institucionalmente com essa transição. Está aí o novo presidente, apontado pelo governo atual, e ele está seguindo exatamente o manual. Se não resta alternativa ao Banco Central, ele vai seguir a política monetária, e ela vai fazer o efeito. Vai demorar mais, vai ser mais custoso, o juro vai ter que ficar mais alto, mas é o que é. Bom, você mesmo está levantando essa questão retórica, não é retórica, porque eu sei mais ou menos qual é o caminho da resposta, o que está levando a tudo isso, e não é interpretação minha, o próprio presidente da República diz que a campanha de 2026 já está aí na rua. E o que é isso, então? É acelerar a demanda na hora em que os agentes racionais de mercado dizem, espera aí, não é hora de acelerar a demanda. É o que estão fazendo com essa decisão do FGTS e outras mais. Então, claramente, há um propósito político-eleitoral diante do governo e a pergunta é a seguinte: qual é o risco que, ao fazer isso, Lula consiga desarrumar a economia e não ganhar ainda por cima a eleição? Lula é candidato? Olha, tem vários elementos na sua pergunta, né? Primeiro, sobre a política, o FGTS, ou criei o programa Pé de Meia e tal. Desde que a gente esteja tudo no orçamento, o governo é eleito para isso. Cada governo tem o seu estilo, o seu mérito e contou a sua maneira para a população ou para a sociedade que o elegeu a direção que ele está indo. Então, nós temos aqui o arcabouço fiscal, que foi cumprido no ano passado, eu acho que será cumprido esse ano. Puxa, mas a gente devia estar sendo um pouco mais rigoroso do que a gente cumprir no tempo regulamentar o arcabouço. Acho que pode ser uma verdade.
ou é uma verdade, mas estamos cumprindo o arcabouço. Se você vai cumprir porque você decidiu, eu lancei o programa Pé de Meia, mas não fiz isso daqui, desde que tudo esteja no orçamento, eu não vejo problema nenhum. É o governo fazendo a sua política. Agora, o Banco Central trabalha com o resultado líquido das coisas, e é assim que deve trabalhar. Então, olha, eu estou assumindo aqui que o déficit primário, por suposição, vai ser 0 esse ano, que vai ser alguma coisa em torno de 0. Isso daqui me leva a ter juros de tanto. No momento, está sinalizando mais uma alta de 100 bases e deixando um pouco para ver os indicadores de atividade para decidir se sobe ou não sobe o juro em maio, ou se vai ter que subir ainda mais. Na minha visão, a economia vai desaquecer um pouco mais leve do que seria o necessário, a inflação vai convergir para a meta um pouco mais longo que o necessário. Agora, a dúvida, como você colocou, será que vai bater uma ansiedade de ver a economia desaquecendo e aí começar a descumprir as regras fiscais? Eu acho que seria um erro. Isso não está na mesa, mas pode ser que em algum momento esteja. Nós já estamos nisso. O parafiscal não te preocupa? Não, por enquanto não, porque, na verdade, o parafiscal ele é muito pequeno, né? Se você pensar como é que era há 10 anos atrás, a gente tinha muito menos governança sobre o parafiscal. Em algum momento do tempo, nós tivemos 600 bilhões de dívida subordinada do Tesouro em bancos públicos, né? Nós tínhamos o BNDES emprestando mais do que o Banco Mundial a taxas subsidiadas. Nós tínhamos tarifas congeladas. Então, as duas maiores estatais do país estavam em situação financeira periclitante, Petrobras e Eletrobras. Então, eu não acho que a gente está nisso, não estamos nem perto disso. Primeiro, a Eletrobras, a economia se privatizou e eu acho que a governança de várias entidades também melhorou muito. Né? O BNDES não está fazendo nada Eu vejo, às vezes, o mercado criticando. O BNDES emitiu 10 bilhões de LCA e tal, e, majoritariamente, hoje, 90% do ativo do BNDES é sem subsídios. E o BNDES está emprestando menos de 2% do PIB. A média histórica de 40 anos é mais ou menos em torno de 2% do PIB. Então, eu não estou vendo nada acontecendo do ponto de vista parafiscal que me preocupe. Tem uma outra coisa. O cara lançou o Vale Gás, não botou no orçamento, 3, 4 bi. Então, é errado o gesto como credibilidade. Do ponto de vista de resultado financeiro, é imaterial. Mexe na expectativa, não mexe no resultado. É imaterial. E quando o mercado se agita muito, a tua isso aqui tem que voltar para dentro do orçamento. E se estiver dentro do orçamento, faz parte do governar. Eu quero ter Vale Gás, aí não vou ter isso daqui. Eu quero ter Pé de Meia, então não vou fazer isso a colar. Isso é a escolha de qualquer governo democraticamente eleito. O governo foi eleito com essa direção, ele está seguindo o caminho dele. E em 2026 vai ser julgado novamente, né, se esse era o melhor caminho, que a sociedade vai estar querendo ou não. Né? André, a gente estourou demais o tempo. Agora estourou muito o tempo, né? Eu sou treinado para segurar, errei tudo.